Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. O programa Renovando Vidas você acompanha todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e o que é legal é que você pode rever as matérias apresentadas aqui no programa Renovando Vidas através do nosso portal na internet. Entra lá e acessa www.aravideos.com.br. Vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da programação Renovando Vidas e também terão acesso a muitas matérias, ministrações, palavras especiais, ok? E é claro, né, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês, amigos telespectadores, que estão acompanhando hoje a nossa programação. Com certeza Deus vai falar profundamente aos nossos corações através da palavra de Deus. Hoje no programa Renovando Vidas, nós iremos compartilhar um salmo de Davi, um salmo que com certeza vai elevar o nosso espírito, a nossa alma para mais perto de Deus, aonde o Espírito Santo há de ministrar em nossos corações, amém? Fique atento à palavra, com certeza é da parte de Deus para a sua vida. Ok, então a partir de agora, vamos à palavra? Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos nos deixar ser ministrados por ela? Deus falou comigo através de um salmo e eu gostaria de compartilhar este salmo com vocês, amigos telespectadores, nossos irmãos em Cristo. O livro de Salmo, ele é muito rico, ele tem muitas ministrações aos nossos corações que partem de momentos da vida do salmista. Então, são momentos que nós também vivemos e que há tanto tempo atrás uma pessoa estava vivendo. Então, nós vemos aqui algumas aflições, algumas dificuldades e os recursos para sermos abençoados nos momentos difíceis, não é verdade? Então, para você que está aí com a sua Bíblia, que tem a possibilidade de abri-la, eu convido você a fazer isso. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Salmo 27. Você que não tem aí a possibilidade de acompanhar através da sua Bíblia, acompanhe conosco Salmo 27. O Salmo 27, ele começa os seus 2 primeiros versículos nos trazendo um ensinamento de que nós precisamos fortalecer o nosso interior. Nós temos o nosso exterior, que é o que todo mundo vê, que é o que as pessoas admiram ou em alguns momentos até mesmo ignoram, gostam ou não gostam do nosso exterior, da nossa aparência física. E muitas vezes nós cuidamos da nossa aparência, né? Nós passamos um protetor solar, nós tomamos os nossos banhos diários e isso é muito bom, é muito saudável. Mas e o nosso interior? Como está a nossa vida, o nosso ser por dentro? Como eu verdadeiramente sou? Como eu me vejo? Como Deus tem me visto? E como as outras pessoas têm olhado para mim? Não apenas no que se refere à minha aparência física, mas como está o meu interior? Esse salmo começa nos dizendo que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esses 2 versos nos ensinam que nós precisamos estar convictos da presença de Deus em nós, do Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Isso nos traz uma certeza, uma força. Isso fortalece a nossa alma de uma tal maneira. Quando nós temos essa certeza de que Deus está em nós, de que Ele é por nós, quem será contra nós? Quem temeremos? O que você está temendo neste momento? Quais são os seus medos? Quais são os seus problemas que estão te atemorizando, te deixando ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada? Nada é maior do que o Deus que você serve. Deus é maior que todo e qualquer problema. Nós não temos motivo algum para temer. E quando nós sentimos esta segurança, essa paz, quando nós buscamos isso em nós, nós estamos fortalecendo o nosso interior. Porque em alguns momentos nós vemos pessoas que até estão sorrindo,
mas por dentro estão tristes, estão preocupadas, estão angustiadas. Qual é o caminho, qual é o recurso para ter essa alegria de dentro para fora? É fortalecermos o nosso interior, buscando auxílio do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E ele está em mim, está em você, e ele quer nos ajudar. Então, em momentos de dúvidas, de medo, de aflição, vamos dar espaço ao Espírito Santo de Deus. Em momentos de alegria, de paz e de felicidade, vamos dar espaço ao Espírito Santo de Deus. Ele quer compartilhar conosco todos os momentos das nossas vidas. E a Bíblia, no Salmo 27, continua ministrando aos nossos corações. Agora, a partir do verso 2, diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Você tem tido essa certeza na sua vida de quando Satanás se levanta contra você, tenta destruir o seu ministério, tenta romper os seus vínculos de amizade, tenta influenciar na sua vida familiar? Você tem tido essa certeza de que ele não tem poder para isso e que ele se levanta para cair? Porque é inevitável que o inimigo se levante contra a nossa vida. Porque os planos e os projetos dele não são os planos e os projetos de Deus. E sabendo que os planos e projetos de Deus para mim e para você são projetos de bem e não de mal, de paz, de alegria, de prosperidade, o inimigo muitas vezes se levanta para tentar destruir estes projetos. Mas ele não tem poder para isso. E nós temos que ter essa convicção de que se ele se levanta, ele tropeça e cai. Porque Deus é contigo, porque Deus está no seu negócio, porque Ele te fortalece. Algumas aflições, algumas dificuldades nos é permitido passarmos. E nós só entendemos o quanto isso foi, de certa forma, importante para o nosso crescimento depois que já atravessamos aquela dificuldade. Mas nós precisamos entender que o inimigo não tem poder para destruir. O inimigo, a Bíblia diz aqui que são aqueles que nos oprimem. Muitas vezes Satanás tem tentado lançar sobre a sua vida, sobre a sua mente, opressão, desânimo, depressão, fraqueza, espírito de desistência. Você começa algo e você nunca conclui, você nunca vai até o fim. São as opressões malignas contra a sua vida. Então comece a rejeitar tudo isso, comece a anular e comece a declarar que se o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. Então, meus amados, o inimigo não tem poder para destruir os projetos de Deus na nossa vida. E olha que tremendo que a palavra de Deus continua nos dizendo. Ainda, você está achando que a sua luta é grande? Pois olha o que a palavra diz. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Isso é buscar a presença de Deus. Isso é ter intimidade com Deus. É sabermos que ainda que se estoure uma guerra, nós estaremos seguros. Não importa qual seja a sua dificuldade, é dívida, ainda assim Deus vai te ajudar. São problemas de saúde, Deus vai te ajudar. Não importa o que tem se levantado contra você. Não tema, Deus está contigo. Hoje nós estamos meditando no Salmo 27. Nós já vimos um pouquinho a respeito da necessidade de fortalecermos o nosso espírito, de não temermos nada, porque Deus está conosco. E agora, a partir do versículo número 4, a Bíblia continua ministrando aos nossos corações, dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O salmista estava dizendo isso com todo o seu coração, com toda a sua alma, e nós precisamos fazer isso todos os dias nas nossas vidas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amados, nós temos colocado Deus como prioridade na nossa vida?
Nós temos muita facilidade de colocar os nossos problemas diante do altar do Senhor. Pai, eis aqui a minha dívida, eis aqui a minha enfermidade, eis aqui o meu problema conjugal, eis aqui a dificuldade familiar, enfim. Nós podemos e devemos colocar diante do Senhor os nossos problemas, mas nós devemos entender que Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Deus precisa ser primeiro em tudo e em todas as coisas. Nós devemos buscar a bênção, mas acima de tudo nós devemos estar com o dono da bênção dentro de nós. Nós devemos crer em Deus com toda a nossa força. Nós devemos ter desejo e vontade de estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, no templo do Senhor, para contemplarmos a grandeza de Deus. Isso é muito importante, é o primeiro passo para alcançarmos as vitórias nas nossas vidas. Não se esqueça, não vamos apenas lançar os nossos problemas para Deus, mas vamos ter Deus bem perto de nós. E Deus nunca se afasta de nós. Mas nós precisamos recebê-lo, nós precisamos convidá-lo para que ele esteja sempre do nosso lado. A Bíblia continua dizendo a partir do versículo 5: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, ele me acolherá. Amados, vale muito a pena buscar a presença de Deus, vale muito a pena nós orarmos, dedicarmos uma parte do nosso dia para buscarmos a face do Senhor. Você não precisa se ajoelhar e orar 4, 5 horas, mas você precisa ter uma vida dedicada a Deus. Você precisa estar no trânsito em espírito de oração, no seu trabalho em espírito de oração, dentro da sua casa em espírito de oração. E ter aquele momento separado para Deus, aonde você fecha a porta do seu quarto, você dobra os seus joelhos, ou se deita, ou fica em pé, para Deus não importa a posição, se você está de olho aberto ou de olho fechado, se você está sentado, deitado ou ajoelhado, o importante é você estar ligado verdadeiramente a Deus, orando, consagrando, clamando, chorando, tudo isso diante de Deus, porque chegará o momento da nossa dificuldade, como diz aqui a nossa palavra. E no momento de adversidade, a Bíblia diz que Deus, ele vai nos acolher, ele vai nos colocar em um lugar seguro, Deus vai nos colocar debaixo do seu esconderijo, onde o inimigo não possa nos ver e não possa nos tocar. Mas para isso, amados, nós precisamos exercitar a nossa fé, orando, nos deixando ser ministrados, ministrando também na vida de outras pessoas, tendo uma vida de comunhão com Deus, buscando a presença de Deus, servindo a Deus. E, amados, isso não é difícil. Para você que já faz isso, você sabe o quanto isso é prazeroso, o quanto isso é fácil e o quanto nós não fazemos isso por nós mesmos, mas fazemos isso através do Espírito que habita em nós. Mas se você que está nos assistindo agora, talvez olhe para a sua vida e fala: eu não consigo servir a Deus dessa forma, eu não consigo ter essa fé que eu preciso ter para conquistar. Passe a buscar a face de Deus e devagarinho você vai começar a conquistar, e quando você menos espera, você vai olhar para a sua vida e vai ver a transformação que Deus fez. Porque Deus, para fazer um vaso novo, ele precisa quebrar o vaso velho. E aí então ele começa a nos moldar e trabalhar nas nossas vidas, e ele nos transforma em vaso de honra, em vaso de honra. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Mas continuando aqui na nossa palavra, a Bíblia diz então que ele vai nos elevar, ele vai nos colocar sobre a rocha. Isso significa que nós estaremos em um local seguro. E a partir do versículo 6, a Bíblia diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amados, depois que a tempestade passa, depois que a luta vai embora, nós precisamos nos lembrar de agradecer a Deus. Porque nós oramos a Deus, nós buscamos a face de Deus, nós recebemos de Deus o recurso que nós precisávamos, mas depois não vamos nos esquecer. Vamos testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Vamos exaltar a Deus, cantando hino de louvores, adorando a Deus em espírito e em verdade.
Vamos declarar as nossas conquistas no mundo espiritual, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Adorar a Deus é algo que eu e você precisamos fazer. Não porque Deus necessita da nossa adoração, mas porque nós necessitamos adorá-lo. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso desse Deus em mim. E quando eu adoro, com certeza, eu sinto verdadeiramente a presença de Deus na minha vida. O versículo 7 diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e me responde. Amados, não existe oração que Deus não ouça. Aquela oração que você ora com fé, sabendo que mesmo que você fale palavras que não são palavras certas, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que acontece quando nós estamos orando? Talvez nada daquilo que a gente esteja falando naquele momento seja o que é verdadeiramente necessário para que Deus responda. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, Ele intercede por nós. O gesto de estarmos diante de Deus declarando o que nós precisamos, clamando a nossa necessidade, agradecendo a Deus, move o Espírito Santo para que Ele interceda por nós. Então Ele transforma a sua palavra, Ele transforma as suas lágrimas, Ele transforma o seu sorriso e Ele vai levando para Deus. De forma especial, Ele vai transformando e Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as nossas súplicas, Deus ouve, Deus tem visto cada lágrima que você tem derramado e Deus irá atender no tempo certo. Nós precisamos prevalecer em oração, nós não podemos desistir, vamos continuar orando, suplicando a Deus a nossa necessidade, porque Ele nos ouve e Ele nos atende, Ele nos responde. O verso 8 diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeites, não rejeites o teu servo, tu és o meu auxílio. Amados, quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele está ali, verdadeiramente presente, Ele não se esconde de ninguém. Não importa o que você tenha feito. Talvez você diga assim: quem sou eu para me colocar diante do Deus Altíssimo, do Criador, do Salvador, de um Deus puro, santo? Amado, você é filho. Você é filho de Deus. E talvez neste momento, você talvez tenha feito algo que tenha desagradado o seu pai, o seu Deus. Mas você não deixa de ser filho. É como você que tem o seu filho aí na sua casa. Quando ele faz algo que não te agrada, ele deixa de ter uma comunhão com você, mas ele não deixa de ser o seu filho. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a oportunidade de termos comunhão com Ele. Mas nós não deixamos de ser filho. Deus continua ali esperando. Volta para mim, filho amado, eis-me aqui, eu estou te esperando, eu estou te aguardando. Então a face de Deus, ela nunca se afasta de nós. Deus está sempre ali atento a todas as nossas orações, a todas as nossas necessidades. Aí você diz assim: mas se Deus sabe, por que Ele simplesmente não faz? Porque Ele está esperando você se mover a Ele. Porque é necessário que você se mova até Deus. Hoje nós estamos compartilhando o Salmo 27. Nós já tivemos a oportunidade de falar diversas coisas dentro deste Salmo. E nós estávamos falando a respeito do fato de que Deus não se esconde de nós, não é verdade? No bloco anterior, de que a face de Deus permanece sempre atenta a cada um de nós. E olha o que o versículo 10 diz: porque se ainda o meu pai ou a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amados, olha que tremendo isso. Não importa o que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Não importa o que as pessoas acham de você. Talvez você queira mudar de vida, mas as pessoas não têm acreditado na sua mudança. Olhe para Deus. Entenda que não importa, mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, Ele não vai te abandonar.
mesmo que todos os seus amigos não acreditem que hoje você é uma nova criatura, que hoje Deus fez tudo novo em você, Ele acredita. E Ele vai transformar a sua vida. E talvez hoje você está sendo humilhado, mas Ele vai te exaltar. Ao seu tempo você será exaltado. Então não temas, como diz o princípio deste salmo, não tema, não se atemorize, não tenha medo de nada, porque Deus está conosco. Mesmo em momentos de lutas e de dificuldade, mesmo muitas vezes se sentindo humilhado, saiba que Deus não te abandona. E no momento certo você será exaltado. O versículo 11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Olha que lindo, meus amados, se eu e você fizéssemos isso todas as manhãs. Ó Deus, eu estou saindo da minha casa para o meu trabalho ou para as minhas atividades. Deus, me mostra o caminho que eu preciso seguir. Eu quero seguir por veredas planas, eu não quero me desviar da sua presença, do foco do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, pela nossa própria vontade. E aí nós mudamos, nós saímos do caminho do Senhor e começamos a caminhar por caminhos que não são caminhos de bem. E no final podem ser caminhos de morte, como dizem Provérbios. Então nós devemos declarar todos os dias esta palavra nas nossas vidas. Deus, ensina-me, Senhor, os seus caminhos, porque é nele que eu quero estar. Eu não quero estar em outro lugar a não ser na presença do Senhor. Eu não quero andar em outros caminhos que não sejam os caminhos do Senhor, porque tudo que é de Deus é o melhor para as nossas vidas. A Bíblia até nos diz que o caminho de Deus não é o largo. O caminho de Deus é o mais estreito, mas é o que no final nos eleva a Deus. Talvez o caminho largo, que seja mais fácil de prosseguir, no final são caminhos de morte. Então nós precisamos estar atentos aos caminhos de Deus. Não buscar o caminho mais fácil, mas buscar o caminho de Deus. Se for o caminho mais difícil, é nele que eu vou seguir. Se for o caminho mais estreito, mais apertado, é nele que eu vou permanecer, porque é ele quem vai me salvar. É ali, naquele caminho que está a minha bênção. Não adianta eu querer caminhar por caminhos largos e nesse caminho não tem bênção, nesse caminho não tem salvação. Então nós precisamos estar atentos ao caminho do Senhor e pedir para que Deus nos ensine todos os dias: Senhor, qual é o seu caminho? Não permita que eu me desvie dele. O versículo 12 diz: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Algum momento você já se viu assim, nessa situação? Nossa, se levantaram contra a sua vida, falaram algumas inverdades, ou falaram verdades que não eram para ser ditas e você se sentiu traído. Isso dói, não dói? Isso maltrata. Mas, amados, nós precisamos estar vigilantes, porque quando alguém faz isso contra nós, nós sabemos como dói. Será que nós não temos feito isso contra outras pessoas? Muitas vezes nós lemos o texto, nós já começamos a lembrar, né? Quem são aqueles que se levantam contra mim? Você já parou para pensar quem são aqueles que você tem se levantado contra eles? A gente até costuma dizer que quem bate esquece rápido, mas quem apanha não esquece com tanta facilidade. Então, que possamos estar atentos para que eu e você não venhamos magoar ninguém, ferir ninguém, se levantar contra a vida de ninguém, porque assim, com certeza também, nós estaremos guardados e, por mais que alguém se levante contra as nossas vidas, não prevalecerá. Agora, muitas vezes, se eu e você estamos falando, estamos levantando, dando falso testemunho sobre a vida de alguém, com que autoridade nós vamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não aceito que falem contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu ministério, se você muitas vezes tem falado contra a vida, família e ministério do seu irmão. Nós precisamos sempre nos colocar em dois papéis, o do que ofende e o do que é ofendido. Qual tem sido o seu papel? Talvez hoje o seu papel é o de ofendido, mas e ontem? Qual foi o seu papel? Será que nós não estamos colhendo o que nós já plantamos? Mas, amados, vamos pensar agora no nosso futuro. Vamos pensar no nosso amanhã. Vamos plantar coisas boas. Não importa o que falem a nosso respeito. Não vamos
dar legalidade para Satanás nas nossas vidas, não vamos murmurar, não vamos criticar, não vamos abandonar, vamos amar como Cristo nos amou. Porque se Cristo tivesse olhado para nós, ele não teria morrido. Mas ele olhou e falou, eu vou morrer ainda assim, ainda sendo eles pecadores. E Deus pede para que nós amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Então nós precisamos amar, respeitar e ser respeitados. O versículo 13 diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amados, aqui nessa terra Deus vai te honrar. Muitas vezes nós falamos assim, a justiça de Deus ela vai chegar, nem se for quando eu estiver lá na glória. Amém, lá na glória você vai ter o seu galardão, mas a Bíblia está dizendo que você vai ver a justiça de Deus aqui na terra. A bondade de Deus aqui na terra. Deus vai te honrar. Se você souber atravessar este deserto, este momento de dificuldade, olhando para Deus, Ele vai te honrar aqui na terra. Só que para isso você precisa tirar a sua mão e deixar Deus pôr a dele. Porque aí você vai ser honrado por Deus. E para encerrarmos a nossa palavra de hoje, a Bíblia diz no versículo 14, espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amados, espera no Senhor, não espere em homens, não espere no seu dinheiro, não espere na sua inteligência, não espere no que você é, mas espere no Deus que você serve, porque você vai ser um grande conquistador. Você vai conquistar os seus sonhos, os seus projetos e, acima de tudo, eu e você seremos conquistadores de almas para o reino de Deus, porque é esse o nosso propósito maior. É este o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu espero que, através deste tempo que nós passamos juntos, assim como o Senhor falou ao meu coração, Ele tenha falado ao seu também. Salmo 27 nos ensina que precisamos fortalecer o nosso interior, precisamos buscar a presença do Senhor em todo o tempo, precisamos ser gratos a Deus e nós seremos honrados aqui na terra. Amém? Graças a Deus pela palavra, que Deus possa continuar ministrando aos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra venha gerar frutos em nós, não apenas nesse tempo que passamos juntos, mas que continue sendo ministrada e que a cada manhã as bênçãos do Senhor possam ser renovadas nas nossas vidas. Amém? Nós então encerraremos o nosso programa agora, sabendo que na próxima semana, neste mesmo horário, toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado, sempre com mensagens, louvores, um tempo separado mesmo para Deus, para que possamos estar juntos. Quero agradecer a todos vocês que compartilharam da nossa programação conosco hoje. Nosso muito obrigado. Obrigada a você, internauta, que talvez não esteja assistindo o programa no dia, na sexta-feira, mas pode assistir aí qualquer dia, qualquer horário aí no conforto da sua casa. Muito obrigada, que Deus os abençoe tremendamente. E fica aqui os nossos agradecimentos a Cláudia Bijux e a Fernanda Lima Cabelos e Cia. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.